Fala, meus queridos, eu sou o Wellington E eu sou a Vivian. e nós estamos no caminho. I'm so in love with you. You got me down again. Esse é o vídeo inaugural, digamos assim, né, dessa nossa jornada na estrada. Nesse vídeo nós vamos fazer a tão esperado tour, né, da nossa Kombi Home, da nossa casinha. E também vamos nos apresentar, Sim. né, porque muitas vezes a gente troca figurinha e acaba que não se conhece. Então esse vídeo tem essa finalidade, de apresentar a nossa casa e de vocês nos conhecerem um pouco mais, um pouco melhor. Meu nome é Wellington, eu tenho 37 anos, sou casado com a Vivian. Digníssima Vivian. Tenho 24 anos, trabalhava como fotógrafa lá na nossa cidade e agora nós dois estamos neste caminho, né? Nessa profissão aqui na viagem. É isso aí, nós somos casados há 4 anos e meio, indo para 5 anos. E como a Vivian falou, ela trabalhava já com fotografia. Eu antes trabalhava na indústria, né? Eu trabalhava numa indústria metalúrgica que fazia peças para carro. E é isso, e hoje a gente já trabalha com outra área, né? Eu migrei para fotografia, para o audiovisual. E é isso que a gente faz na estrada também, né? Esse é o nosso trabalho, também é uma grande dúvida que o pessoal tem. Muita gente pergunta, né? O que a gente faz na estrada, como que a gente trabalha, como que a gente sobrevive. Nós trabalhamos com fotografia, filmagens, né? Estamos aí na área do audiovisual. Mas é isso, então somos nós e tem um terceiro integrante aqui, que é esse carinha aqui, ó. O Maui. Esse aqui Esse é o gatinho viajante. o gatinho mais louco, viajeiro aí das estradas do Brasil. E causa, ele é branco, ele tá meio laranja porque ele andou rolando aí pela terra. Muitas aventuras, muitas aventuras. Altas aventuras. Agora ele tá vivendo a melhor fase da vida dele, que ele ficava preso num apartamento. E agora ele tem um mundo aí pra desbravar. Então esse carinha também Viaja com a gente. viaja com a gente. O que nos fez cair na estrada também é um pouco disso. É o nosso desejo de conhecer novos lugares, novas pessoas. Mas também em mim havia uma certa insatisfação com o modo que eu tava levando a vida, que a gente tava vivendo, tipo, trabalhando na indústria. E aquilo não me completava. Sou muito grato ao que eu vivi. Foram mais de 20 anos dentro da indústria, vivi muitas coisas, aprendi, cresci muito como pessoa e como profissional, mas era algo que já me incomodava, que eu precisava mudar de áreas mesmo, ter uma visão diferente, rumos diferentes e graças a Deus a gente está conseguindo viver isso. Nós sempre gostamos muito de viajar, de conhecer lugares, pessoas novas. É esse desejo de montar um motorhome e sair viajar o Brasil. A início, o nosso projeto era viajar de Ford Ka, como vocês viram aí no primeiro vídeo do canal. Se você ainda não viu, tem aí, tá bom? É o primeiro vídeo do canal. E, cara, Deus foi tão generoso com a gente que aquilo que a gente imaginava ser difícil, ser muito Impossível, difícil na verdade. de alcançar, né? Que era ter uma casinha numa Kombi, que era o nosso sonho, na verdade. A gente conseguiu. Eu brinco que se um ano atrás falassem pra gente que hoje a gente ia estar viajando no Brasil e vivendo tudo que a gente tá vivendo, morando numa Kombi na estrada, a gente ia desacreditar, né? A gente não ia acreditar que Ia achar loucura. ia achar uma certa loucura. E agora a gente quer mostrar um pouco mais pra vocês da nossa casinha, da nossa rotina, como funciona, né? O nosso dia a dia aqui. E a gente quer mostrar um pouco de cada detalhe aí pra você conhecer, você aí que também tem esse desejo e chegou aqui nesse vídeo através desse desejo, buscando por conteúdos de viagem. A gente vai mostrar um pouco do nosso projeto. Pode ser que, como a gente se espelhou e pegou referências de vários projetos, de vários canais, vários vídeos, você também pode aproveitar alguma coisa aqui que foi um pensamento nosso, ou uma ideia nossa de implementar aqui, e pode melhorar e aplicar aí no seu projeto também, que pode dar muito certo. Eu falo porque
o que a gente consumia de conteúdo dessa forma pra montar o motorhome era muita coisa Pegava assistindo. um pouquinho daqui, pegava um pouquinho dali e no fim... E sempre tem muito boas ideias, né? A gente pensa um pouco de cada e dá a nossa cara, né? Você também que pensa em montar, que tá nesse projeto, nessa empreitada aí, você também vai pensar um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de boas ideias e vai dar a sua cara, a sua roupagem para aquilo que melhor se adequa para você, para sua família e sua realidade aí, beleza? Então, bora lá conhecer a Kombi Mariana. Partiu! I'm so in love with you. You got me down again. Hold up. I'm so in love with you. You got me. Então, bora pro que interessa, povo. Bora lá. E vamos começar pelo que eu mais gosto, que é a cozinha, né? O gordinho gosta de comer coisa Até boa. porque a nossa casa é muito grande e a Sim. cozinha fica longe, sabe? Então a nossa cozinha, para começar logo na entrada aqui, a gente tem o nosso cooktop de 2 bocas, né? Cara, tem nos atendido super bem. A gente faz um pouco de tudo aqui, né, cara? Então já rolou estrogonofe, já rolou sei lá, um monte de coisa que a gente já rolou por aqui. O macarrão, que não pode faltar. Comidinhas de casa, normal. O macarrão que todo viajante tira essa carta coringa da manga, né? O macarrão. E esse nosso cooktop, cara, ele tem um botijão de gás de 13 quilos, né? Aquele P13 que fica aqui dentro desse móvel aqui. Agora eu vou contar um segredo pra vocês. Todo motorhome, a hora que você abre as portas, Cai é tudo. possível que caia tudo, tá? Então assim, vamos lá, vamos passar por esse teste de fogo. Tchan, 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 tchan. Tcharam! Oh, Caiu. não. Aqui tem um pouco de tudo. Então aqui tem o nosso botijão de gás, o P13. E a gente não pode desperdiçar espaço, né? Qualquer Como a gente- milímetro é válido dentro da Kombi. Isso aí. Então aqui tem alguns produtos de limpeza. Também tem o óleo da Kombinha, que se precisar tá aqui. E é isso, ó. Produtos de limpeza, detergente. No não geral. vou marcar marca aqui, porque o pessoal... Não estamos ganhando. Não estamos ganhando nada. Aqui eu já mostrei, mas tá bom. E é isso. Então aqui a gente tem o nosso P13 e algumas coisinhas que a gente guarda aí. Principalmente produtos de limpeza e higiene. Mangueiras. Mangueira também, tá aqui, ó. Mangueira mágica. E essa daqui é bastante útil. importante. A gente tem uma mesinha também que ela abre pra cá. Caso a gente queira cozinhar, fazer alguma coisa pra fora, pra não ficar muito cheiro lá dentro da Kombi, a gente pode abrir ele aqui também, ó. Ele corre pra cá. E daí aqui a gente consegue utilizar. Ou, se eu quiser cozinhar e ter uma mesinha auxiliar aqui pra me ajudar, aqui também tem uma bancadinha, uma mesinha pra colocar alguma coisa, cortar alguma E coisa. por incrível que pareça, abriu essa porta aqui e não caiu nada. Não caiu nada, tá aprovado. A organização aqui tá legal. Uhum. As fechaduras são em push lock, pra não ter perigo de abrir quando estiver viajando, então Isso é super muito seguro. importante, cara, porque quando a gente tá andando, né, tá em movimentação de uma cidade pra outra, é muita trepidação. Então assim, se não tiver esses push lock aqui, ó, aqui ela abre e aqui ela tá travada. Se não tiver isso, cara, a probabilidade de abrir E cair tudo. uma gaveta, uma porta e cair tudo que tá lá dentro é grande. E daí dá todo aquele estresse. Então fica a dica aí, se estiver montando um motorhome, analisa colocar os push lock aí, que é filé. Funciona bem, tá? Além do fogão, a gente tem também a nossa pia. Nossa piazinha aqui, que ela funciona com uma bombinha de água, né? Abriu aqui ela... Ela funciona legalzinho. Então tem a nossa pia e a nossa geladeira, que na verdade é um frigobar adaptado aqui, né? Não sei se dá pra ver bem legal daí. Chega mais um pouquinho mais pra cá. É uma geladeirinha, é um frigobarzinho que a gente comprou ele que tava parado. Ele tava funcionando, mas daí a gente trocou o motor do frigobar
Eu não sei nem quantos litros que é, acredito que seja cerca de 40, 45 litros, alguma coisa assim. Ele é pequenininho, mas dá conta. Pra gente aqui funciona legal. Ele tem até um congeladorzinho ali que dá pra colocar uma carne, alguma coisinha. É pequeno, mas tá salvando o rolê. A gente trocou o motorzinho dele para 12 volts. Isso é super importante também para você que tá pensando em montar um motorhome. Cara, o máximo de coisa que você conseguir deixar em 12 volts vai ser melhor para você. Você vai ter uma economia de energia e não vai ficar sofrendo aí, né, com um problema de liga, desliga equipamento. Então a geladeira é algo que fica ligado o tempo todo, 24 horas do dia. Então a gente precisa adaptar ela a 12 volts para ela ficar bacana. A gente comprou um motorzinho. O nosso amigo aí, meu xará, o Wellington, lá em Salto, fez a adaptação. Ele tirou o motor antigo, colocou um motor de 12 volts. Tá funcionando super bem. Ontem a gente pegou uma garrafinha de água que ela congelou, cara. Sério mesmo, ela congelou a água. Sinal que tá funcionando super bem. Tá potente. Tá legal. Então aqui na cozinha é isso, cara. Aqui a gente tem uma gavetinha. Que aqui a gente tem umas panelas. Tem aqui o nosso porta-talher. Um organizador de talheres maiores, colheres e facas maiores, né? Então Potinhos. A gente deixa potinhos, tupperware, né? Fica tudo armazenadinho aqui e tem uma gavetinha bacana que também tem o push lock aqui. Outra coisa, se a gente quiser fazer uma refeição aqui dentro, é possível? É possível. A gente consegue abrir também aqui, ó. Vou tirar o lixinho daqui. E aqui a gente tem uma outra mesa. Então dá para uma pessoa sentar aqui onde eu estou sentado e a outra sentar aqui nesse puffzinho aqui, ó. Ó o gato. O gato quer aparecer no vídeo. Dá para o outro sentar nesse puffzinho aqui. Um senta aqui, outro senta ali. E dá para fazer uma refeição bacana, os dois aqui, trocando ideia e tal. Até 3 pessoas dá para ficar aqui. Um aqui, outro ali e outro aqui no puffzinho. Que eu já vou mostrar para vocês qual é o segredo desse puffzinho, beleza? Vou aproveitar que a mesa já está aberta e vou mostrar para vocês como funciona a sistemática da nossa torneira, né? Ela tem uma bombinha de água de 12 volts que ela puxa a água desse galão, que é um galão de 10 litros. Ela puxa, a água vem aqui para a torneira, eu vou usar e ela cai aqui na pia, no sifão. Do sifão, ele cai aqui nesse galão aqui de 20 litros, que é de água cinza, né? Que eles chamam, que é água suja, aquela água que você já lavou a louça, ela cai aqui e cai pra cá. Mas, Wellington, por que você tem um galão de 20 litros e o de água limpa é só 10? A gente tinha um de 20, só que no dia que a gente ia sair de viagem ele furou. Ele decidiu não querer viajar com a gente. Ele decidiu não viajar. E daí o que acontece? A gente achou só um de 10 litros, mas cara, foi uma coisa muito boa que aconteceu. Eu vou explicar por quê. Esse móvel aqui, esse recorte, ele, para entrar os dois de 20 litros, ele fica muito apertado. E até por isso que ele furou. Porque ele passou raspando aqui na madeira aqui, ó, do móvel e acabou furando. Então assim, nós decidimos ficar com o de 10, cara. Com o de 10, porque daí ele entra fácil, sai fácil aqui desse espaço. Quando eu precisar reabastecer ou descartar essa água, ele fica mais fácil. E cara, 20 litros parece que não, mas ele fica pesado, velho. Quando tá cheio esse daqui, quando ele enche muito, ele fica bem pesado para tirar e acaba dificultando. Então a gente achou por melhor um de 20 litros para água cinza, né, água usada, e o de 10 litros ali para água limpa. Então beleza, da cozinha é isso basicamente, tá? Nós temos também aqui esses armários aéreos aqui, ó. Que o da cozinha aqui, ele tem aqui, ó, os pratos guardadinhos aqui. Detalhe, né? O pessoal de motorhome aí sabe. Prato, cara, é aquele que a gente usa, né? É 2, a gente ainda foi bacana, a gente trouxe 3 aqui, porque se quebrar um a gente tem um reserva. Então a gente tem 3 pratinhos aqui. Os copos, né? A gente tem uns copinhos. Eu nunca gostei muito de copo de alumínio, eu era meio resistente ao copo de alumínio. Até que a gente comprou esse copinho aqui, cara. E ele tem servido super bem. Não tenho mais restrições. Preconceito, não tem mais preconceito. Foi curado. Então aqui a gente tem os copos, tem aqui os pratos. Aqui aí começa aquele esquema de organizar, de ocupar o espaço que tem, porque o espaço é bem limitado e a gente precisa guardar as coisas. Então aqui a gente tem alguns mantimentos, né? Aqui a gente tem uma caixinha com tupperware, com umas cumbuquinhas aqui que a gente come alguma coisa, uma pipoca, sei lá, um docinho, alguma coisa. Beleza. Fechou. Aqui a gente tem outro. Esse daqui a gente aproveitou ele para guardar os mantimentos da Kombi, né?
Então daí aqui a gente tem um pouco de tudo. Por exemplo, esse aqui é de arroz. Estamos precisando comprar arroz, tá no final. Temos vários potinhos desse. E esse, cara, esses potinhos aqui, ó, sensacional, velho. Porque ele fica bem, ó. Eles são herméticos, então eles vedam bem, não tem perigo de entrar bicho nenhum ou de nem cair. de soltar, cara. Porque assim, por mais que ele caia, esses fechos dele aqui são muito bons, cara. Bem firmes, então tá tranquilaço. Dá pra levar na Kombi tranquilão. E daí a gente organiza tudo aqui. Tipo arroz, feijão, até o macarrão quando a gente compra, o italiano, que me perdoe, mas a gente quebra ele e guarda aqui nesses potes. Não por nossa vontade, mas por necessidade. Fica mais fácil para armazenar. Então é isso. Aí aqui a gente tem alguns outros taporzinhos também que a gente guarda. Uma erva mate aqui que eu gosto de chá quando tá meio friozinho. Cara, a gente tava na Bahia, um calor de 40 graus. Aí esse chá ficou meio esquecido. E daí a gente desceu para Minas agora. E, cara, pegamos um friozinho aqui de 15 graus, à noite até um pouco menos. E daí eu ressuscitei o mate aqui pra tomar. Muito bom. E faltou o de lá de trás, cara. O de lá de trás, aqui a gente guarda tudo quanto é roupa de cama. Então aqui tem os nossos edredons, saco de dormir, que é muito importante também. Você consegue economizar aquele espaço que você teria para ter aquele monte de cobertor mais pesado, mais grosso. Cara, o saco de dormir ele supre bem pra caramba. Então o que a gente trouxe foi um lençol, o saco de dormir e uma mantinha. Então é o que a gente tem guardado aqui. Toalhas de rosto, aqui, roupas de frio também. E é isso. Então toda a parte de roupa de cama, as coisas de frio estão aqui. Dando sequência aqui nos armários, né? A gente tem também esse baú. Esse baú aqui, ó. Importantíssimo, cara. Aqui a gente tem a maior parte das coisas guardadas da Kombi. E ele vai daqui de cima até lá bem grandão, dá pra pôr muita coisa. O que a gente fez para facilitar, tanto para guardar quanto para manter organizado, é usar as caixas organizadoras, cara. Então a gente tem essas caixas aqui. Essas caixas aqui salvam o rolê. Então assim, a gente tem uma caixa que são coisas de cozinha. A gente tem outra caixa que são coisas de banheiro, que tem tipo sabonete, shampoo. A gente tem outra caixa que são coisas de camping, que, sei lá, as coisas para acampar mesmo. Tem botijãozinho de gás, tem, sei lá, N itens de camping. Então a gente organizou, identificou em cima de cada caixinha para facilitar para achar. E é isso que tem aqui. É um armário assim, esse é o Coringa, cara. Esse aqui é sensacional. A gente guarda bastante coisa. E daí fora dessas caixas tem algumas bolsinhas a mais. Por exemplo, olha, as maquiagens da Vivian, que ficam aqui. Aqui a gente tem uma farmacinha, que é super importante da gente ter, né? Alguns remédios aí, itens de primeiros socorros. Então daí aqui fica um pouco mais organizado. E por exemplo, eu tenho algumas coisas aqui em cima. Por exemplo, estou usando esse espaço, essa bancada aqui. Eu consigo acessar as coisas que estão lá dentro por essa portinha também. Eu consigo pegar alguns itens que estejam aqui. Eu consigo acessá-los por aqui para não ter que tirar tudo daqui de cima. Se eu estiver usando a bancada, conseguiria acessar algumas coisas por aqui. E nem só de armários vive o combeiro, né? Outra grande curiosidade que as pessoas têm é de como a gente dorme, né? Como que fica a nossa cama aqui. Esse sofá que eu estou sentado aqui, ele é um sofá-cama, igual aquele que a gente muitas vezes tem em casa. Ele vira uma cama aqui de 1,90 m quase por 1,20 m. Dá para nós dois dormirmos de boa. Nós dois e o gato. E o gato, que o gato dorme junto. Então vou abrir aqui só para vocês verem o espaço que fica um espaço bem bacana aqui. É isso. Em alguns poucos segundos nós temos aqui uma cama bem confortável e grande. A espuma que a gente usou é uma D33, tá? A gente fez em 3 partes. Uma que é o encosto da cama, do sofá na verdade, o assento do sofá e essa parte de trás aqui que fica em cima da tampa do motor da Kombi. Então são 3 partes divididas e a gente pediu pra costureira amiga nossa lá fazer essas capas aqui pra espuma, né? Então ela tem alguns zippers, fica bonitinho, né? Além de proteger a espuma, porque a espuma é muito sensível também. Qualquer coisinha ela corta, ela arranca pedaço. Então ficou dessa forma aqui. Então esse aqui é o modo cama. E pra nós assim, normalmente
quando você nos ver pela estrada, nos encontrar por aí, a nossa casinha vai estar montada nesse modo cama. Embora o modo sofá você tenha mais espaço aqui para trabalhar e fica mais espaçosa, mas por causa do Maui, nosso gatinho, a gente deixa ela mais nesse formato, porque daí ele gosta mais de ficar aqui por cima da cama e ele tem acesso a uma parte aqui embaixo também, que depois eu vou mostrar para vocês, que é a parte elétrica. Sobrou um espacinho ali que ele gosta de se enfiar lá. Gato normalmente gosta, né, desse espaço um pouco mais fechadinhos. Quentinho. Quentinho. E daí ele gosta de passar um tempo lá. Então normalmente 99% das vezes a nossa casa vai estar nesse formato, que é formato cama. Outra parte importante da nossa casa, e que muita gente tem curiosidade também, é o guarda-roupa, né? Você vê que o nosso guarda-roupa ele é bem limitadinho, ó. Ele é só esse espacinho aqui. Mas cara, serviu super bem. Ele também tá no push lock e ele tem uma portinha que é um charme, que é essa portinha camarão aqui, ó. Muito bacana. E ele veio sem essas divisórias. Aí a gente colocou essa divisória, né? Pegamos as medidas aqui, colocamos a divisória e ficou muito bacana, cara, porque daí ficou uma parte pra Vivi e uma parte pra mim. E a gente comprou essas caixinhas organizadoras aqui, ó, pra poder colocar as camisetas, as bermudas e tal. E essas caixinhas aqui também, que daí fica tudo organizadinho, tudo dentro da sua caixa, bem dobradinho, passocadinho ali. Coube tudo, cara. A gente não passa apertado por questão de roupa, com um espaço bem bacana. Eu imaginava que ia ficar tudo muito empaçocado, tudo muito bagunçado, que normalmente o nosso guarda-roupa em casa, que é enorme, às vezes dá aquela baguncinha, né? E o nosso aqui, na verdade, não tem espaço para bagunçar, cara. Então, você só tira aquilo que vai usar, a hora que você lavou, devolve no lugarzinho dele, porque não tem outros lugares para você dispor as roupas, né? Então, é isso. É o que a gente tem. Ele é bem profundo, tá? Ele tem uma profundidade legal aqui. E guarda-roupa aqui. Aqui a gente tem também a parte nossa do banheiro, né, que também tá em push lock. Só abrir que a gente tem acesso aqui por dentro. Ou se não, como a gente mais usa, o acesso aqui por fora. Aqui a gente colocou um espelhinho simples. Colocou um papel de parede aqui de pastilhinha para ficar mais ajeitadinho. E tem esse nicho aqui com as nossas coisas, né? Shampoo, sabonete, desodorante. Então tudo que a gente precisa tem aqui. Aqui já é uma pequena parte do nosso banheiro, mas tem a parte do nosso banho. Essa lona aqui, já vou mostrar pra vocês como que fica, mas a gente coloca uns ganchinhos aqui na porta e vira um box de banheiro aqui pra gente poder tomar aquele banho caprichado. O pessoal pensa que bombeiro não toma banho. Rapaz, toma banho sim, toma banho tranquilão, toma banho, às vezes uns banhos bem premium aí. Então a gente carrega com a gente aqui, ó, esses ganchinhos aqui em forma de S, quais a gente coloca aqui, ó. A gente fez umas furações aqui na Kombi que a gente consegue colocar esses ganchinhos aqui. E nesses ganchinhos aqui que a gente está colocando é que vai enganchado o box aqui que a gente vai colocar para vocês verem. Dá uma olhada aí. I'm so in love with you. You got me. Então, meus queridos, é assim que fica o nosso banheiro devidamente montado, com os ganchinhos. Aqui a lona a gente colocou uns olhaizinhos aqui, ó, pra não rasgar a lona nem nada. E, cara, fica um espaço bem bacana. Olha só, vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Fica um boxzão de banheiro igual lá em casa, olha só. Com um espaço bem grande aqui. Daí a gente consegue tomar um banho bem reservadinho e bem tranquilo. E para desmontar também é bem rápido, bem fácil. A gente consegue fazer em questão de 2, 3 minutinhos e já tá tudo guardadinho de novo na Kombi. Outro assunto que desperta muita curiosidade, né, das pessoas, principalmente quem tá montando seu motorhome, inclusive era uma das minhas maiores preocupações e tal, e curiosidades, é a parte elétrica do motorhome. A elétrica da nossa Kombinha tá toda aqui, ó, embaixo aqui do sofá, e eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui, beleza? Bora! Aqui o nosso sofá, a gente tira essa parte do assento e essa tampa aqui ela se levanta, olha. E aqui nós temos a bateria estacionária, que é onde toda a energia
ela é armazenada, certo? Essa daqui é uma bateria de 220 ampere-hora. Aí nisso ela tem nos atendido. Quanto maior, melhor. Mas também quanto maior, mais caro. O pessoal tem usado muitas baterias de lítio. Só que, por exemplo, uma bateria dessa aqui custa cerca de R$2.000, R$2.500. Uma de lítio custa 10. Se você puder comprar uma de lítio e colocar uma de lítio, cara, sensacional. Se não, essa daqui atende bem. 220 ampere-hora a gente nunca ficou na mão sem energia, tá? O que gera energia para essa bateria aqui, que é o coração, digamos assim, da parte elétrica? Nós temos 3 formas de carregar essa bateria. A primeira delas é pela energia, que a gente usa esse cara aqui, ó. Esse carregador de bateria usina. É uma usina Smart de 70 amperes, tá? Então, como que funciona? Se a gente tá num camping, tá num lugar que a gente tem essa possibilidade de plugar a energia, a gente pluga isso aqui na energia externa, certo? Pluga lá na tomada do camping, do lugar que você tiver. E tem os fios que saem daqui, ó. Esse fio aqui, ó, o vermelho e o preto, o vermelho positivo, preto negativo, vem direto aqui, ó, para os polos positivo e negativo da bateria, tá bom? Então é uma ligação bem simples. Entra energia por aqui, lá na tomada que você vai plugar. Sai aqui 2 fios que vem direto para a bateria. E isso aqui vai carregar, tá bom? É uma forma de carregar. Porém, a gente viaja e a gente não fica em camping. A gente só fica em camping quando não tem outra saída ou quando é alguma data comemorativa especial que a gente precisa de um pouco mais de estrutura, a gente fica em camping. Mas normalmente a principal fonte de alimentação dessa bateria são as placas solares que a gente tem em cima da Kombi aqui, que a gente vai mostrar para vocês também. Lá a gente tem 2 plaquinhas solares de 155 watts, tá bom? Quando a gente fala de elétrica, tudo começa a complicar, né? Quem não tem muita facilidade. Amperes, volts, watts. Mas a gente tá falando de potência, então são watts, tá? São 2 plaquinhas de 155 watts, também a mesma coisa. Quanto maior a potência, quanto mais watts essa placa tiver, mais energia ela gera, maior capacidade de receber a energia do sol e depositar aqui na bateria, tá? Como funciona? Qual que é a sistemática? A gente tem as 2 plaquinhas lá em cima do carro, vou mostrar para vocês depois. Saem de lá 2 fios positivo e negativo. Os fios positivo e negativo, eles vão entrar numa peça muito importante no sistema elétrico da Kombi também, que é o controlador de carga. Olha só, vou tirar o ventiladorzinho aqui da frente e vou mostrar pra vocês. Aqui ele tem uma tampinha, ó, que a gente consegue tirar. E repare que aqui você tem 3 desenhinhos, ó. Uma da placa solar, tá vendo? Onde vai entrar aqueles fios que eu falei pra você que desce lá da plaquinha solar. Ele desce um positivo e um negativo, um vermelho e um preto. Eles vão entrar aqui, ó. O mais, o vermelho entra aqui. E o menos, que é o negativo, o preto vai entrar aqui. Isso é o que tá vindo lá da placa. Por isso que tem o desenho da placa solar aqui. Aí o que acontece? Ele entrou aqui e ele vai pra bateria. Olha aqui esse desenho aqui, ó. É o da bateria. O da bateria, o que vai acontecer? A gente vai descer, vai puxar 2 cabos. Um vermelho, que é o positivo, e um preto, que é o negativo. Eles vão sair daqui e vão para a bateria. Vai vir para cá, ó, tá? Por isso que vocês vão ver que tem vários cabos pretos e vários cabos vermelhos ligados aqui. Então, a placa solar basicamente é isso, tá bom? Ela vai, você vai ligar as placas solares lá. Normalmente se liga elas em paralelo, tá? Então lá elas saem 2 fios, vermelho e preto, que vão entrar aqui vermelho e preto na placa e vão sair vermelho e preto para cá, para a bateria. É a segunda fonte de carga, de carregamento para essa bateria. Então a gente tem carregamento por tomada, que é o carregador usina. Temos a placa solar e temos uma terceira forma de carregar também, que é o alternador do carro. O próprio veículo andando ou ligado, funcionando, ele carrega essa bateria também. Como que se faz isso? Você puxa um fio positivo e negativo lá da bateria do seu carro e traz ele direto para a bateria estacionária. A única coisa que você precisa fazer nesse meio de caminho é interromper o positivo, que a gente colocou aqui um disjuntor, que quando a gente vai carregar com o alternador, a gente sobe no caso é esse disjuntor aqui, a gente sobe ele tá desligado porque ele tá carregando pela placa solar agora. Mas, por exemplo, se eu fosse carregar pelo alternador, eu desligaria a placa solar, que tá nesse disjuntor aqui, que nesse caso tá ligado, e subiria esse. Conforme o carro tá ligado, funcionando,
o alternador ele vai carregar tanto a bateria do carro quanto essa bateria aqui. Também é uma terceira fonte. Por que que a gente fez essas 3 fontes? Porque vai ter dias que você vai pegar vários dias de chuva, ou você vai estar num lugar que tá sombra, que você não tem sol suficiente para carregar a sua bateria. E daí você pode ter essa alternativa de você fazer uma ligação, ligar o carro ali, deixar ele funcionando ali uma meia horinha, e ele vai dar uma carga legal na sua bateria para você não ficar sem energia na sua casa. Eu não sou especialista em elétrica, tá? Só mostrei para vocês o básico aqui, como funciona. O que eu posso dar de dica que é interessante, todo circuito que você fizer, coloca um disjuntor no fio positivo. Coloca um disjuntor no fio positivo. Por exemplo, olha, aqui eu já te mostrei. A gente tem aqui, ó, o disjuntor para carregar com o alternador. A gente tem o disjuntor da placa solar, que também é aquele vermelho que desceu da placa solar. Ele é interrompido por um disjuntor, entra aqui e sai embaixo. Por quê? Porque você tem uma proteção para o seu sistema elétrico, né? Então, assim, não é nada tão difícil quanto eu imaginava. Eu imaginava que era muito mais difícil de fazer, mas também não é tão simples, né? Precisa ter um certo conhecimento técnico. No caso, quem me ajudou foi meu pai, que ele é eletricista, mas ele é eletricista residencial. Mas ele me deu uma puta de uma base pra gente fazer. Na verdade ele fez, eu fui ajudante, né? E a gente conseguiu desenvolver. Então aqui a gente tem aqui as luzinhas aqui, né? A gente tem aqui, ó, os spotzinhos, liga e desliga. A gente tem aqui o nosso climatizador, que também salva a gente nos dias de calor. Esse aqui não foi a gente que instalou, né? Foi o pessoal que a gente contratou para poder fazer essa instalação. O pessoal que trabalha com motorhome, que monta motorhome, manja fazer isso aí. E hoje o que a gente tem de consumo de parte elétrica é isso. São a iluminação, a nossa geladeira, como eu falei, que ela fica ligada 24 horas por dia e ela tem um disjuntor específico para ela, tá? A gente colocou ali um disjuntorzinho de 10 amperes para ela, para proteger ela. Se tiver algum problema, o disjuntor desarma e não vai queimar o equipamento. Basicamente é isso. A gente tem aqui algumas entradinhas USB. E essa é uma dica de ouro para quem está montando o seu motorhome, tá? A gente cometeu um pequeno erro, não diria um erro, de colocar tomadas 12 volts nesse formato aqui, ó. Aqui a gente tem umas torres de tomada. Eu tenho uma torre de tomada 12 volts, que é essa daqui. E a gente tem uma torre de tomada para 110 também, que é essa daqui. Mas o que acontece? O 12 volts você vai usar ele muito mais assim, ó, entradinha USB, ou aqui, ó, nesse caso USB, ou essas entradinhas de acendedor de cigarro. Então assim, cara, não economiza nisso. Coloca o máximo que você conseguir de acendedorzinho de cigarro, de entradinha USB, porque é isso que você vai lá carregar seu celular, aqueles equipamentinhos que você tem, que você vai usar no dia a dia. É isso aqui que vai ajudar você. Essas tomadas aqui, ó, não serão tão úteis. É bom ter, legal ter, importante, mas uma ou outra. O principal é o USB e esse acendedorzinho de cigarro. Outra coisa importante que a gente tem, além, só voltando aqui, que faltou um equipamento para mostrar para vocês, que é o nosso inversor. Olha só, a gente tem a bateria, tem aqui o carregador de bateria, né, o usina, tem os disjuntores, uma caixinha de fusível também aqui, mas a gente tem o inversor também. Para que serve esse inversor? Ele vai transformar o 12 volts que sai dessa bateria aqui em 110 volts, para a gente poder usar algum equipamento que seja 110, igual a gente tinha na nossa casa lá, sei lá, um liquidificador, sei lá, algum equipamento, um notebook que você queira ligar ele 110. Esse cara aqui, ele vai fazer essa função. O que eu recomendo? Não dependa muito desse cara aqui. Esse cara é para ser usado, cara, assim, vez ou outra. Por quê? Porque ele consome muita energia e ele perde muita energia, na verdade. Então, assim, o máximo de coisa que você puder deixar no 12 volts, melhor. E deixa esse cara aqui, é importante você ter, porque vez ou outra, sei lá, você precisa de uma ferramenta, alguma coisa que só funciona no 110. Você consegue transformar 12 volts em 110. Mas assim, não o tempo todo. Imagina uma geladeira que fica ligada o dia inteiro. Se ela ficar ligada no inversor, cara, sua bateria não vai dar conta. Então por isso que a gente deixa ela 12 volts, que daí ela funciona legalzinho. Outra coisa importante também, que não é exatamente assim a parte elétrica, mas são algumas coisas que a gente quis colocar para segurança, são alguns alarmes aqui, alguns sensores, né? Esse aqui a gente tem um sensor de monóxido de carbono, se eu não me engano. O que acontece? É aquele gás que sai do carro.
que muitas vezes já aconteceu, inclusive, alguns acidentes de pessoas até perderem suas vidas por conta de não ter um cara desse aqui. Quando ele percebe que tem isso, ele faz um alarme aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Se você tiver algum vazamento, alguma coisa que pode agredir você, que pode fazer mal ou até mesmo tirar a sua vida, esse sensorzinho aqui ele vai apitar e você vai saber. Outro que a gente tem, outro sensor também, é esse sensorzinho que tá aqui embaixo aqui, ó. Esse carinha aqui, ele já é o sensor de gás. Gás GLP, esse gás que a gente tem no botijão. Se tiver um vazamento de gás, esse carinha aqui vai apitar, igual aquele cara ali de cima, avisando que tem gás na região aqui que você precisa resolver, tá? Ele vai indicar para você que tem um problema aqui, um risco à sua saúde. Também recomendo colocar. Outra coisa importante, sensor de monóxido de carbono sempre no alto. Sensor de gás, GLP, o gás de cozinha, sempre baixo, tá bom? Para ele poder funcionar da melhor forma. Não sou nenhum especialista, é o que a gente fez na nossa casa. Não estou falando que essa é a forma mais correta. Eu tô apenas apresentando o que a gente fez no nosso projeto. Já vi alguns vídeos já desses assuntos e espero colaborar. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira esclarecer, se eu puder esclarecer, deixa aí nos comentários, faz a sua pergunta aí e na medida do possível a gente vai respondendo todo mundo aí. Estamos indo para o finalmente aqui da nossa combinha, né? Olha, já falamos aqui da nossa cozinha, do guarda-roupa, dos armários, da cama, do sofá, da parte elétrica. Mas tem uma curiosidade que eu acho que é a maior de todo mundo. Quando a gente fala que mora no motorhome, todo mundo faz a mesma pergunta. Mas como vocês fazem para ir no banheiro? Não sei se vocês perceberam, mas nas filmagens aqui tem um puff aqui, um puff secreto aqui, olha só. Tcharam! Esse cara, ele serve de banquinho pra nós. Bacana. A gente fez uma capa pra ele, mas na verdade isso aqui é um banheiro, cara. Isso aqui é um porta-pote, olha só que legal. E aqui está, esse é o nosso banheiro, tá? É um banheiro químico, cara, né? Então, assim, ele tem 2 compartimentos. Acho que, assim, pra falar do porta-pote, acho que renderia um vídeo só pra ele, né? Que ele tem um monte de particularidades. Mas, resumidamente, ele tem 2 compartimentos. A parte de baixo aqui, a parte de cima. Na parte de cima vai a água, onde a gente dá descarga, né? Aqui ele tem aqui um negocinho que você aperta e dá descarga. E essa parte de baixo aqui, quando você vai usar, você puxa aqui, ó. Ele abre e todos os detritos caem nessa parte de baixo. Nessa parte de baixo vai o produto químico que dissolve tudo. Cara, acredite, dissolve tudo e fica sem cheiro. Antes de morar no motorhome, eu ouvia isso e me parecia estranho. Eu até duvidava, mas cara, na real, tem um produto que a gente compra, que a gente coloca aqui, que é o sulfato de cobre. A gente faz uma misturinha lá com detergente, com desinfetante. E cara, isso aqui fica top. Aí quando isso aqui tá cheio, ele tem um visorzinho aqui que ele mostra se ele tá baixo, se ele tá enchendo, como que ele tá. Quando ele tá cheio, a gente vai lá, descarta ele no banheiro. Ele tem um tubinho aqui que a gente vira ele, descarta no banheiro, dá descarga. E é isso, nosso banheiro está aqui, tá bom? Ele passa meio despercebido, que a gente pediu pra fazer essa capinha, porque fica um negócio mais visualmente apresentável, aceitável aí. E fica mais bacana. E cara, acabou que a gente ganha um puff, né? A gente tá fazendo alguma coisa, tá um sentado na cama, o outro tá aqui sentado, fica conversando um tempo. Lavando a louça. Lavando a louça, porque aqui dentro da Kombi a gente faz tudo sentado, certo? Nossa Kombi ela não tem teto alto, até porque demanda uma certa documentação, vários laudos técnicos que custam. A gente prefere deixar ela abaixo mesmo. E a gente faz as coisas aqui dentro mais sentado. Então, tanto o sofá quanto o puff aqui nos ajudam bastante no dia a dia. E na nossa combinha a gente tem a parte da caixa d'água, né? O nosso reservatório de água. E aqui, ó, essa bolsa de vinil aqui, ó, ela tem uma torneira aqui. E aqui a gente consegue armazenar aqui pelo menos 100 litros de água, tá? Então aqui a gente já tem autonomia aí pelo menos de, sei lá, uns 2 dias aí, economizando água, a gente tem uma certa autonomia. Aqui em cima também a gente tem as placas solares que eu falei pra vocês. São 2 plaquinhas de 155 watts que estão aqui à frente. O nosso step da combinha vai aqui em cima também. Aqui o nosso climatizador. E um toldinho que a gente improvisou aqui, né? Cara, a gente foi ver todo, tava muito caro um todo pra Kombi, tava muito caro. E daí a gente, cara, fizemos da nossa forma e tá atendendo bem. Eu não vou abrir ele aqui, porque ele dá um outro vídeo. Mas se você tem interesse de saber como foi esse todo, como foi feito, os detalhes dele, deixa aí nos comentários aí. Quero saber do todo e a gente faz um vídeo específico dele.
Basicamente ele é 2 bracinhos aqui, ó. Ele tem 2 bracinhos aqui, que a gente abre um pra cá, o outro pra lá e estende essa lona que a gente fez aqui, tá? É um todo improvisado, não é aquele todo chique que você coloca a manivelinha e vai rodando, ele vai abrindo. É algo paliativo até a gente poder ter um todo mais legal. Mas, cara, a gente fez esse todo aqui e não gastou nem, sei lá, 300 reais. E um todo, os caras que estavam cobrando 3, 4, 5 mil reais aí num todo, beleza? Então, é isso, a parte externa da nossa Kombi. Então é isso, meus queridos. Esse foi o tour da nossa Kombinha. A gente agradece a todo mundo que mandou mensagem pra gente, interessado em saber como que era o nosso projeto, como que tava sendo, tava pedindo vídeo no YouTube. Pois é, agora... Então agora vai rolar. Isso aí, agora a gente vai começar a postar com mais frequência no YouTube. A gente tava usando mais o Instagram, mas agora a gente já tá mais adaptado à vida na estrada. Parece que não, mas ela consome muito tempo nosso. E tava tendo uma certa dificuldade de poder mexer com edição, até a mesma gravação dos vídeos. Mas agora a gente firma esse compromisso com vocês aí do canal, de postar com mais frequências aí, mostrando o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da nossa casinha, da nossa Kombinha, nossa humilde residência, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda aí nos comentários. Se quiser saber mais alguma coisa, mais algum vídeo que a gente faça daqui da Kombi, a gente vai estar vendo. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, que a gente vai sempre postar aí das nossas viagens, nossas aventuras, as curiosidades do dia a dia também. Deixa sempre o seu like aí, que isso ajuda muito a gente a permanecer na estrada, o nosso sonho aí, o nosso projeto, beleza? Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casinha, sejam muito bem-vindos a bordo da Mariana. E vamos rodar o Brasil, vamos rodar a América do Sul, vamos conhecer aí tudo de incrível que a gente tem para desfrutar aí pela estrada.